No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro suspende greve dos profissionais de ensino privado e pregam vigilância ao cumprimento de protocolo contra a Covid-19. Líder da oposição venezuelana, Leopoldo Lopes, deixa refúgio em embaixada da Espanha e foge para Madrid. Em votação histórica, Supremo Tribunal Federal decide na próxima quarta-feira destino das demarcações de terras indígenas com marco temporal. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 26 de outubro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Na última semana, o Senado aprovou a indicação do desembargador Cássio Marques para a vaga do ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal, mas a tal sabatina, ao que parece, foi apenas protocolar, quase um encontro de velhos amigos. Eu vou fazer a leitura da coluna do jornalista Bernardo Melo Franco, publicada ontem no jornal O Globo, e vocês vão entender a que me refiro. O título do texto é: Senado deu cheque em branco a Cássio. O Senado assinou um cheque em branco para Cássio Nunes Marques, que substituirá Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. Na quarta-feira, o desembargador passou 10 horas na Comissão de Constituição e Justiça. Poderia ter passado 10 minutos e o resultado seria o mesmo. Culpa dos senadores que abriram mão de escrutinar as credenciais e as ideias do futuro ministro. Ao abrir a sessão, a MDBista Simone Tebet disse que a sabatina, abre aspas, não é, nunca será e não pode parecer ser mero ato protocolar, fecha aspas. Faltou combinar com os colegas. A maioria estava ali para gastar tempo e cortejar o indicado. Ele ouviu mais elogios do que perguntas de quem deveria inquiri-lo. Apesar das inconsistências no currículo, Cássio foi chamado de culto, ilustre e dedicado. O orgulho que nos enche hoje não é só do Piauí, é do Nordeste como um todo, desmanchou-se Ciro Nogueira, o poderoso chefão do PP. É uma grande e oportuna indicação que elevará a nossa Corte Superior, emendou o MDBista Renan Calheiros, também investigado na Lava Jato. A oposição poderia apertar o sabatinado, mas preferiu destacar suas virtudes. O líder do PDT, o Everton Rocha, informou que não faria nenhuma pergunta. O Piauí está feliz, o Maranhão, o Nordeste, o Norte, empolgou-se. O líder do PT, Rogério Carvalho, ignorou os indícios de plágio e felicitou Cássio por seu currículo. Na segunda-feira, ele já havia oferecido um jantar para o desembargador. Em meio ao clima de confraternização, alguns senadores ficaram à vontade para tratar de assuntos particulares. Soraya Tronic, do PSL, reclamou de uma condenação por litigância de má-fé. Ela disse discordar de multa imposta pela Justiça. Por isso eu me nego a depositar uma parte do valor, acrescentou. Questões que poderiam provocar embaraço foram deixadas de lado. Ninguém quis saber se o futuro ministro vai se declarar impedido de julgar Flávio Bolsonaro, que fez lobby por sua indicação. Questionado sobre os padrinhos políticos, Cássio desconversou. Ninguém interferiu na escolha do presidente, disse, sem que ninguém o contestasse. Em outro momento, ele alegou não saber o que sua própria mulher fez como assessora do senador Eumano Ferrer, do PP.
Realmente eu não tenho essa informação, embromou. Mais uma vez, ficou por isso mesmo. O indicado recorreu a um truque conhecido para se esquivar de polêmicas. Disse que não poderia opinar sobre casos que poderão ser julgados no Supremo. Como quase tudo pode passar pela corte, o artifício serve para que os sabatinados não digam nada de relevante. Os senadores aceitaram a desculpa sem protestar. Cássio só deixou o figurino escorregadio para acalmar a base bolsonarista, que esperava a nomeação de um juiz terrivelmente evangélico. Ele citou trechos da Bíblia e prometeu valorizar a vida, a família e os valores morais e cívicos brasileiros. Na prática, quem resistiu às 10 horas de sabatina continuou sem saber o que pensa o futuro ministro. Com o cheque em branco do Senado, ele deverá permanecer no Supremo até 2047. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor da Universidade Federal de Santa Catarina e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos naquela mesma instituição, Nildo Urix. Nildo Urix, bom dia. Estimado Anderson, ouvintes do Faixa Livre, um prazer voltar aqui nessa fronteira crítica do jornalismo brasileiro. Estou sempre à tua disposição para analisar os caminhos da pátria e do socialismo. Muito obrigado, Nildo, por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Nildo, os arroubos autoritários e irresponsáveis do Jair Bolsonaro durante esse período em que ele está na presidência do Brasil têm alcançado níveis que ultrapassam a racionalidade. Na semana passada, o presidente garantiu que o país não vai adquirir a vacina contra a Covid-19, que está sendo desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, depois de o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, fazer o anúncio da intenção de compra ao lado de um desafeto político do ex-capitão, o governador de São Paulo, João Dória. O Supremo já garantiu que pode intervir, obrigando o governo federal a adquirir o imunizante chinês, caso a Anvisa comprove a sua eficácia. Esse tipo de discussão político-ideológica em um caso de saúde pública, Nildo, se tratando de uma doença que matou mais de 150 mil brasileiros, pode ser classificado como um crime contra a humanidade. Você acredita que o Bolsonaro vai levar à frente essa postura irracional, ou essa é só mais uma daquelas declarações vazias que ele faz para a sua militância?
Anderson, eu não compartilho da tua premissa de que o protofascista Bolsonaro atua de maneira irracional. Há, como já me ensinou um grande cientista social latino-americano, Franz Rinkelhammer, uma racionalidade da irracionalidade. Eu preciso ter clareza disso. Segundo, todo assunto de saúde pública é também um assunto político-ideológico. E, portanto, há duas formas de tratá-los. A forma que o protofascista tem conduzido, eu diria com maestria, ainda que esteja em completo desacordo, naturalmente, e a forma com que o liberalismo de esquerda trata, supostamente invocando a ciência. Mas essa discussão, ela não está no terreno da ciência, porque se fosse aplicar o terreno da ciência nas teses do liberalismo de esquerda, metade delas cairiam por terra também. Se diz tanta bobagem no discurso político do liberalismo de esquerda que é verdadeiramente espantoso. E é isso que tem dado força à proposta do protofascista. Eu tenho clareza, né? A morte de 150 mil brasileiros, e nós vamos avançar ainda mais nesse dado, é algo que teria que comover qualquer um de nós e nos colocar de maneira irada contra o governo, de maneira justificada. Mas se você pensar que a população brasileira é mais de 220 milhões e que, portanto, para o poder, a morte no Brasil está banalizada há muito tempo, né? Um país que suporta 65, 60, 70, 75 mil mortes violentas por ano, é o mesmo que aceita 150 mil brasileiros que morrem por Covid, das quais uma grande parte poderia ser evitada. Há um convívio com a morte no Brasil, e há um convívio bastante cínico e bastante sereno. Há uma banalização da morte no Brasil. E é por isso que os mortos por Covid não fazem a pátria se levantar contra esse governo. E também as maiorias não adotam as teses do liberalismo de esquerda. É claro que, portanto, essa que você chama uma postura irracional está dentro de uma racionalidade política muito importante, que anima naturalmente os eleitores de Bolsonaro, uma parte significativa da sociedade brasileira, e conformam isso que eu estou chamando um conservadorismo de massas, que vai aparecer em termos eleitorais, mas vai aparecer cada vez mais em termos políticos. O detalhe nessa história, Nildo, é que o Jair Bolsonaro está em campanha aberta pela sua reeleição. Ele já deixou isso claro em diversas ocasiões. Esse tipo de postura irresponsável a respeito da vacina chinesa contra a Covid só prejudica a situação dele diante do eleitorado nacional. Será que nem isso ele leva em conta? Bem, Anderson, a busca da reeleição ocorreu com Fernando Henrique, com Lula, com Dilma, e só não ocorreu com Temer, o breve, o corrupto e liberal Michel Temer, porque naturalmente ele não estava ali para ser um candidato das oposições. Então a reeleição está naturalizada no Brasil desde FHC, com Lula, com Dilma e com o liberalismo de esquerda. Esse é um aspecto decisivo do problema. É normal, portanto, na República apodrecida, que o presidente busque a reeleição desde o primeiro dia, embora ele tenha dito na campanha que não buscaria. Mas mentir na presidência da República, na República burguesa, na República rentista, é um atributo de Fernando Henrique, de Lula, de Dilma, de Temer e também de Bolsonaro. Portanto, eu chamo a atenção aqui de novo para a naturalização das teses no Brasil. E Bolsonaro não faz mais do que navegar nas águas que foram acalentadas pelos governos anteriores, sejam petistas ou tucanos. É imperativo tratar esse tema nesses termos. E sobre a vacina, veja, aqui se fala da vacina da China, da vacina da Rússia e da vacina de Oxford. Não se diz que é uma vacina inglesa. Entende? O último debate presidencial nos Estados Unidos entre Trump e Biden, o que anunciou? Trump está dizendo que em breve os Estados Unidos estão atrás na conquista da vacina.
Os chineses estão antes e os russos estão antes. E a Inglaterra está antes. Mas aqui se trata, tem um academicismo bocó que acha que, olha, a vacina chinesa e russa, ela não tem a segurança porque não passou pelas publicações científicas. Danem-se as publicações científicas. Elas não são o critério do mundo. Só mesmo um academicismo muito alienante. Há todos os cuidados na China e na Rússia, que são países que buscam ser países imperialistas no mundo, aspiram projeto hegemônico, se você quiser, que eles não vacilam com essas quinquilharias. E eles estão colocando em risco a credibilidade de um Estado nacional. É muito maior do que sair em revistas de Oxford, que aqui é pintada pela CNN, pela Globo, como se fosse a quintessência da ciência. E não é. Não é, simplesmente é a vacina inglesa. As universidades nos países, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha e na Inglaterra, elas trabalham para a grandeza da pátria. Lá. É isso que o pessoal aqui não entende. Acha que a universidade é uma casa e um posto de sabedoria para a humanidade. Não é, é para o Estado Nacional. E Bolsonaro, então, faz a agitação anticomunista, de maneira rasteira. E ele tem uma coerência incrível, porque ele está no alinhamento completo com a política externa estadunidense. Assistam, quero chamar aqui aos ouvintes do Faixa Livre, assistam o discurso do chanceler na formatura da última turma do Instituto Rio Branco. É uma peça muito bem montada do reacionarismo e do anticomunismo. Muito bem montada, quero dizer aqui, hein? Porque eu não tenho esse negócio de não ficar dizendo, olha, eles vão lá e tocam nos pontos centrais. Isso é uma diferença da vida política brasileira, Anderson. O liberalismo de esquerda só toca em quinquilharia. E a direita vai e toca nos pontos centrais, faz a luta ideológica, ataca o marxismo, ataca o comunismo, ataca o socialismo. Acaso a esquerda liberal fala de marxismo? Não fala. Acaso fala de comunismo? Não fala. Acaso fala de socialismo? Não fala. Acaso fala de revolução? Não fala. Que é a cidadania dentro da ordem burguesa. É 10-0. Vai ser 10-0 para a direita. Nós temos que fazer essa luta. Não nos termos rebaixados da luta ideológica e política que faz Bolsonaro e seu chanceler, aprendiz de feiticeiro. Mas eles têm orientação, eles têm linha. E é por isso que eles vão continuar na frente do discurso e da disputa política ideológica. Ainda que o ministro Eduardo Pazuello tenha sido desautorizado pelo Bolsonaro, parece que a relação entre ambos continua inabalável. Pelo menos foi o que eles tentaram demonstrar em um vídeo que gravaram juntos nas redes sociais. O general subordinado ao ex-capitão disse que, assim como nas Forças Armadas, um manda e o outro obedece. Só que o Jair Bolsonaro, além de ter sido um péssimo militar, é de patente inferior ao Pazuello. Você não acha que esse tipo de situação de um general ter de atender às ordens irresponsáveis de um ex-capitão, ainda que como civil, não causa um certo constrangimento? Como é que a cúpula das Forças Armadas deve reagir em uma situação como essa, Nildo? De novo, vamos lá pela premissa. Não é a atuação irresponsável, é tudo pensado ali. Veja, Mandetta é um político vulgar, de quinta categoria, e foi alçado à condição quase de um herói nacional pela defesa abstrata da ciência, o que é um erro no liberalismo de esquerda. Eu não tô eu não adoto esse bordão de crença na ciência, não porque eu não tenha clareza que nós temos que atuar a partir de critérios científicos, mas porque esse bordão é um bordão que não mobiliza ninguém, e é um bordão perigoso contra nós, percebe? Então a esquerda brasileira tem que abandonar essa coisa que eu estou com a ciência. Ora, se ela submetesse grande parte do seu discurso a um critério rigoroso do método científico nas ciências sociais, ela seria tão desautorizada quanto é Bolsonaro quando recomenda o uso da cloroquina como se ele fosse um médico. A cloroquina pode ser usada, os cubanos usam, aqui médicos usam, depende, não é uma vacina, esse é o problema. Então, Pazuello é militar, mas e os militares são treinados na arte da disciplina da hierarquia. E o comandante em chefe das Forças Armadas chama-se Jair Bolsonaro. Não é um problema de um capitão contra um general, é um problema de um general diante da presidência da República. Aliás, princípio presidencialista que a FHC não usou, Lula não usou, Dilma não usaram, para enquadrar os militares. Isso está na Constituição, mas os nossos presidentes
nunca lançaram mão desse artifício. Desse artifício, quer dizer, desse instrumento constitucional que seria não só enquadrar as Forças Armadas, mas dar uma doutrina para as Forças Armadas. A ignorância dos presidentes civis, e eu diria, a cumplicidade com o que ocorre no mundo militar é uma das vergonhas nacionais de Fernando Henrique, de Lula e de Dilma. E de Temer, vou dispensar aqui comentários, né? O Bolsonaro é um sujeito alinhado com aquilo que tem de dominante no meio das Forças Armadas. Daí porque Pazuello adota e se enquadra. Esse é o problema. Os presidentes civis não só não são realistas no trato das Forças Armadas, como são medrosos, todos eles. E por isso que nós vimos esse quadro detestável de uma hegemonia pró-imperialista, antinacionalista, entreguista no meio das Forças Armadas. Eu gostaria de mudar de assunto, Nildo, porque se descobriu na última semana que um contrato do Ministério da Saúde para a aquisição de 10 milhões de kits de reagentes usados em testes de Covid-19, firmado em agosto por 133,2 milhões de reais, está sob suspeita de irregularidades. Essa informação foi repassada pela Diretoria de Integridade da própria pasta ao Tribunal de Contas da União, durante o trabalho de fiscalização periódica das medidas relacionadas à pandemia. Um relatório que foi produzido pela Secretaria de Controle Externo da Saúde, do TCU, a equipe relata, abre aspas, diversas alterações na especificação do objeto a ser contratado, fecha aspas, ao longo do processo de compra. Esse documento aponta ainda que um pedido de reconsideração apresentado pela empresa que ficou em segundo lugar no processo de aquisição emergencial, alegando direcionamento à vencedora, foi ignorado pelos setores responsáveis e mantido fora do conhecimento de outros integrantes da pasta. Resumindo, tem cheiro de mutreta no ar. Isso tudo embaixo do nariz do presidente, que garantiu que não havia corrupção no seu governo. Como é que você avalia esse episódio, Nildo? A corrupção, ela é fruto de uma relação ultraparasitária entre o capital comercial, o capital industrial, o capital bancário, o capital agrário com o Estado. Cujos intermediários são esses políticos vulgares e esses partidos corruptos que estão aí. Isso é da natureza do Estado capitalista. Continua-se observando, buscando a corrupção num tribunal de pequenas causas. Esse caso, por exemplo. É claro que a ideia de que a corrupção acabou, olha, isso é nem um conto de fadas, isso é um pequeno pesadelo que a cada dia está se demonstrando que não. Nos estados, aqui em Santa Catarina, aí no Rio de Janeiro, mesmo aí no Ministério da Saúde, todos os dias nós nos encontramos com evidências que se nós tivéssemos um Ministério Público atuante, eles estariam em cima disso. Se a Polícia Federal não tivesse no meio de uma disputa e tivesse uma orientação presidencial clara, que nunca teve com o Fernando Henrique, com Lula, com Dilma, e que Bolsonaro está disputando firmemente, nós estaríamos num outro quadro. Então, agora, nós não podemos perder o que é o essencial. O grosso da corrupção no Brasil não está no Ministério da Saúde, nem no Ministério de Transportes, ainda que a gente poderia encontrar aí evidências abundantes, denúncias de jornais. O grosso da corrupção está no Banco Central e no Ministério da Fazenda. E aí ninguém entra. E, aliás, isso passa impune pela opinião pública. Mas se nós fizéssemos uma auditoria da dívida cada vez mais necessária, e agora mais ainda, isso aí seria de mandar para a cadeia muita gente. E aí nós entraríamos no núcleo racional da corrupção. Aquele que é feito com a colher grande, não com essa colherinha aí que você apontou, mas com uma colherinha de café, não, com uma colher de sopa das grandes. Nós iríamos lá ver o antro da corrupção, na política monetária, na política cambial, na política fiscal. É aí que está o grosso da corrupção. E esse é o tema da opinião pública. Então tem uma corrupção visível, que é essa que a mídia dá curso livre. E tem uma corrupção invisível que ela oculta, que são precisamente esses temas que eu estou colocando. A opinião pública se choca mais com um roubo na merenda escolar, por óbvio, né? Qualquer corrupção nos irrita, e particularmente a classe operária, porque a classe operária não tem acesso ao Estado, portanto ela não tem acesso ao roubo.
Então os trabalhadores ficam absolutamente e justificadamente irritados com a corrupção, qualquer corrupção. A corrupção do Palocci, do Michel Temer ou dos funcionários de Bolsonaro. E é assim que tem que ser. Mas a gente não pode perder a medida das coisas. E a medida das coisas, a grande corrupção, ela não está nesses casos. Por isso que as televisões, os meios de comunicações, colocam a atenção completa quando é o roubo da merenda. Quando é a fraude na licitação para a compra de equipamentos de proteção individual para o combate à Covid. Ampla divulgação, nenhuma divulgação sobre a política cambial, nenhuma divulgação sobre a política fiscal, nenhuma sobre a política tributária, nada sobre essas questões, silêncio absoluto. E é isso que eu chamo a atenção, para essa corrupção que é 1000 vezes mais letal, mais mortífera, mais angustiante, mais indignante e sobre a qual paira um silêncio gigantesco. O curioso, Nildo, é que o Bolsonaro acaba de ver aprovada no Senado a indicação de um amigo de longa data dele, o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, para uma vaga lá no TCU, órgão que fiscaliza eventuais desvios financeiros da administração federal. Vem bem a calhar esse tipo de indicação, você não acha, Nildo? Bem, Anderson, Jorge Oliveira é padrinho de casamento do filho de Bolsonaro. Isso é uma ação entre amigos. Mas vamos deixar muito claro, né? Na terça-feira, quando ele foi sabatinado na Comissão de Assuntos Econômicos, a despeito de toda a retórica do PT contra o governo, o senador, o líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, sabe o que ele declarou? Que Jorge Oliveira tem o currículo e preenche os requisitos formais para ocupar o cargo de ministro do TCU. Ninguém chega nesses órgãos sem o apoio do liberalismo de esquerda. Daí que um partido como o PT, olha, isso são declarações do líder do PT no Senado, que é onde é aprovado. Tá tudo dominado, mas tá tudo dominado não porque Bolsonaro é um bandido, um irresponsável, tudo que você queria adjetivar. E que com a grande maioria eu poderia também concordar com os adjetivos. É porque essa oposição, quando o líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, de Sergipe, diz que o currículo preenche os requisitos formais para ocupar o cargo de ministro de TCU, o que dizer? Todo esse sistema é um sistema corrupto. O Senado, a Câmara, o que deixou de ser corrupto, aquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional. E esses compadres que estão chegando no Tribunal de Contas da União, o que são? Vão analisar com isenção os projetos do governo, do presidente Bolsonaro e de outros protofascistas que andam por aí? Ora, a República está apodrecida, tem que levar a sério, isso não é uma metáfora que eu digo de maneira irresponsável. Esse é o modus operandi desde sempre. Isso ocorreu assim no governo de Fernando Henrique, de Lula, de Dilma, de Temer e agora também. É essa podridão que precisa ser vista. À esteira desses acontecimentos, Nildo, houve um episódio que pouca gente comentou, mas que claramente atenta contra a soberania nacional, que foi aquela visita do presidente do Conselho de Segurança dos Estados Unidos, o Sr. Robert O'Brien, ao Brasil, junto a uma comitiva estadunidense para, entre outras coisas, a assinatura de acordos comerciais bilaterais. Essa figura representante do Donald Trump deixou bem claro quais são os interesses imperialistas estadunidenses em 2 declarações que deu. Em uma delas, se referindo à segurança alimentar, ele disse, abre aspas, alimentamos o mundo e somos complementares, fecha aspas, dando a entender que a política brasileira de exportações de produtos agrícolas deve se alinhar com a dos Estados Unidos. Além disso, ele pressiona o Brasil novamente quando diz, a respeito de tecnologia, abre aspas, estamos recomendando fortemente que nossos parceiros fechem acordo com fornecedores confiáveis. Temos uma longa história de cooperação com o Brasil nas áreas de segurança e defesa e podemos aprofundá-la, fecha aspas. Isso em um momento em que os Estados Unidos e a China disputam a preferência do Brasil pela adoção do padrão de internet 5G. A nossa esquerda quase não repercutiu essa situação absurda, Nildo. Qual é a sua análise para essas declarações do presidente do Conselho de Segurança dos Estados Unidos e esse alinhamento do Jair Bolsonaro?
O que você chama da nossa esquerda, que naturalmente não é a minha, por isso que eu trato como liberalismo de esquerda, que envolve o PT, o PCdoB, até o PCB que anda nessa, o PSOL, meu partido com hegemonia, é de liberal de esquerda, não trabalha com o conceito de imperialismo. Não obstante, Anderson, como você bem apontou aqui, leva uma bofetada na cara quando o assessor de segurança do presidente da República vem aqui mostrando que para os Estados Unidos as questões comerciais e as questões de ciência e tecnologia são questões de segurança nacional. A nossa esquerda não protesta porque ela não trabalha com o conceito de imperialismo, ela trabalha com hegemonia, com globalização, com o mundo da liberdade, com o Ocidente. É uma esquerda nesse sentido muito bocó, né? Destituída de dentes para morder sobre questões internacionais. Ela se encanta com o Syriza, ela se encanta com a Geringonça, ela se encanta com o Podemos, que são experiências minúsculas, que não cabem para os países periféricos. E ela ignora, por exemplo, a ação de Cuba, da Venezuela, que foram ações anti-imperialistas muito claras. Então, nós precisamos reconhecer aqui, o liberalismo de esquerda é impotente nas questões gerais. E nem mesmo a vinda aqui do assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, do presidente da República, mostrando que o interesse nacional é fundamental no imperialismo. Mas o liberalismo de esquerda, Anderson, e estimados ouvintes do Faixa Livre, ela não é nacionalista. Ela é bocozinha. Ela não quer se misturar com o nacionalismo. E aí o imperialismo vem aqui e diz, olha, nós somos nacionalistas. E todo um sujeito que está no mundo da periferia, no capitalismo dependente, periférico, subdesenvolvido latino-americano, tem que ser um nacionalista de berço. Parte desse liberalismo de esquerda professa um internacionalismo abstrato, sem nenhuma conexão com o mundo real. O povo está afirmando todos os seus interesses, o seu ser, é um ser nacional, não é um ser globalizado. O liberalismo de esquerda prefere ouvir a CNN e os recadinhos da Globo, importa todas as causas, as questões ambientais, não trata a questão racial adequadamente aqui, importa, vidas negras importam lá dos Estados Unidos, que é uma realidade completamente distante, o multiculturalismo, tudo isso, o identitarismo, tudo isso from United States. E vem aqui, repito, Robert O'Brien, chega aqui e diz o recado claramente, e no terreno da ciência e tecnologia é mais explícito ainda. Ele diz assim, vocês sempre foram vassalos nossos, por que agora vão querer manifestar uma pequena rebeldia? Somem-se ao nosso bando, que é a posição do Itamaraty, que é a posição hegemônica nas Forças Armadas e que é a posição de Bolsonaro. Só que ele valorizou o passe um pouquinho, percebe? Mas é claro que ele tem que se aliar com os Estados Unidos. Essa é a questão. E você chamou atenção para algo que eu tenho que me estender aqui, que é como o liberalismo de esquerda no Brasil não trata as questões internacionais. Às vezes emite uma notinha, mas preferem falar sobre qualquer evento nos Estados Unidos e na Europa, sobre uma pequena catástrofe, entre as milhões de catástrofes que nós temos aqui, do que falar dos temas estratégicos. Ou seja, o liberalismo de esquerda banaliza a política e não educa o povo naquilo que é essencial. Veja a agenda das eleições nas capitais, na capital de São Paulo, no Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Belém, para ver o que está sendo discutido. Acaso as eleições estão nacionalizadas? Acaso a esquerda liberal faz um processo de educação do que é estratégico no povo brasileiro? Não, ela se soma à banalização. Então, nesse terreno, aquilo que é essencial passa batido, como a visita do imperialista, do cachorro do imperialismo. Eu recebi uma crítica um tempo atrás, Nildo, em relação a, segundo um ouvinte, eu personalizar a crítica aqui do programa a figuras como Bolsonaro, o Crivella, desconsiderando que os nossos problemas têm raízes estruturais. Eu evidentemente concordei com esse ouvinte de que a destruição do Estado Nacional já vem de longa data.
Esses políticos da atualidade apenas incorporam a crítica do momento. Mas nós precisamos dar nome aos bois, até porque é um componente nesse nosso caso atual pouco comum, pelo menos na nossa história democrática, que é a defesa aberta do autoritarismo de um Estado policial. Os ultraliberais perderam completamente a vergonha de dizer a que vieram e estão dispostos a utilizar todo e qualquer tipo de arma para colocarem seus planos em prática. Você acha que a reação das esquerdas tem se dado à altura dessa investida do capital hegemônico, Nildo? Como é que o campo progressista pode defender os interesses da massa da população diante de um cenário como esse? Eu acompanho você nisso, Anderson. Aqui dá nome aos bois. Por isso que eu faço a crítica, corto muito claramente contra o liberalismo de esquerda. PT, PCdoB, PCB, PSOL. Nós temos que dar nome aos bois. Por quê? Ou atuamos na nota da verdade, ou compartilhamos e alimentamos o cinismo dominante no terreno da política. Então, de fato, esse é um problema de fundo da política brasileira. Os intelectuais, que aqui no Brasil são acadêmicos e, portanto, são anti-intelectuais, gente de perfil muito baixo, carreiras acadêmicas exuberantes e contribuição intelectual nula, eles são acostumados no bom mocismo. Os sindicalistas estão de crista baixa, foram educados sob uma razão de Estado, portanto esterilizaram a crítica. Por isso que nos debates dos sindicatos, quando eu vou, eles dizem: professor, gostei das suas provocações. Por que provocação? Porque o espírito crítico já foi banido dali. E nos partidos políticos também reina essa falta de vocação crítica. Por quê? Porque todos adotaram o quê? Adotaram o cretinismo parlamentar. A ideia ingênua, nefasta e cúmplice da ordem burguesa, segundo a qual no parlamento nós podemos resolver os nossos problemas. Ora, é verdadeiramente espantoso, não há um caso na humanidade. Aí o liberalismo de esquerda avança um pouquinho e diz o quê? Não, mas tem que ter luta social dos movimentos sociais. Movimentos sociais nunca mudaram o mundo, não fazem revoluções. A gente tem que dizer claro. Então, não falar as coisas claras, Anderson, é um dos problemas da política brasileira e é uma vantagem estratégica da direita brasileira e do proto-fascista Bolsonaro. Ele vai fazer isso citando Shakespeare ou Goethe? Não. Ele vai fazer isso citando Fernando Pessoa ou os Zé Lins do Rego, nossos grandes escritores? Ele vai fazer isso citando Glauber Rocha? Não. Ele vai fazer isso da forma grotesca, importando bordões dos Estados Unidos. Percebe como é que funciona? Então não vai fazer desde a cultura nacional. Esse é o problema. Então, a falta dessa orientação crítica geral é um problema, hoje, sobretudo, de uma verdadeira esquerda no Brasil. O liberalismo de esquerda já se mostrou incapaz, não vai avançar 1 milímetro nisso, porque está cativo dessa concepção. E, sobretudo, porque ele pensa que se ele tem mais votos numa eleição do que na outra, ele está avançando. É ilusório. O que fazem? Apenas compartilham num sistema dominado por uma classe dominante, exclusivista, golpista, como o golpe de 64 demonstrou claramente, né? Pró-imperialista, e que convive bastante bem com a dependência, o subdesenvolvimento, tanto é que o aprofunda, e superexplora nosso povo, saqueia a pátria permanentemente. Então a tua pergunta me coloca algo essencial para todos nós aqui do Faixa Livre. Nós temos que discutir uma agenda da esquerda. Que agenda? Uma agenda revolucionária. Aqui não tem mais conversa mole. Ou avançamos para isso, ou vamos ficar 1000 anos lambendo as feridas. Para encerrar, Nildo, como é que você observa essa vitória do candidato do Evo Morales na Bolívia, o Luiz Arce, nas eleições presidenciais do país, derrotando o golpe imposto pela direita no ano passado? Essa retomada do poder da esquerda por lá pode influenciar o cenário na América Latina, na sua opinião? Bom, novamente eu faria um enfoque distinto do teu, Anderson. Não teve um golpe na Bolívia. Evo e Garcia Linera renunciaram. E todos os seus ministros renunciaram também. De tal maneira que o MAS, tendo maioria no Congresso, inclusive diante da pró-imperialista Yanes, o MAS deu o quórum necessário para que as sessões ocorressem e que aquela autodeclaração, que ela se autodeclarasse presidente, tivesse vigência no parlamento.
É claro, Arce significa desde já. Quem venceu na Bolívia? O MAS. As pessoas têm que entender o que é o MAS. O MAS era um partidinho de nada, quando em 2006 Evo teve que buscar às pressas um partido para concorrer às eleições. E ele buscou o MAS, que era como se fosse aqui, vamos usar aqui um exemplo caseiro, como se um candidato com ampla possibilidade eleitoral, que nunca não tivemos isso, né, buscasse o PSOL para ser candidato. E se candidatasse, e ele venceu as eleições. Só que o sistema eleitoral ele tinha que compor, ele não quis. Em 2006 ele venceu de maneira avassaladora, ganhou maioria no Congresso. O MAS administrou o tempo inteiro com maioria. E agora, novamente, o MAS fez maioria no Congresso. Cai por terra as teses de que o problema é a maioria parlamentar. Não é esse o problema. Quem é Arce? Arce é ministro da Economia, ele conhece o Brasil, ele tratou uma doença aqui, ele tem proximidade, ele é a direita do MAS. E há um grande conflito na base do MAS. Voltar à presidência da República alivia algumas coisas para o povo, mas pode esperar uma situação de imenso conflito. Sintetizo da seguinte forma. Álvaro Garcia Lineira, que era o vice-presidente da República e tem uma ampla obra publicada aqui no Brasil, nas Tensões Criativas da Revolução, que é um dos seus livros, disse claramente: o Evo Morales é um governo dos movimentos sociais. Essa hipótese foi derrotada com a renúncia de ambos. Agora, Luiz Arce fala num governo de unidade nacional. Unidade nacional não significa impunidade para os crimes. Nem significa que ele vai perseguir Evo Morales. Mas é claro que será um governo muito mais à direita, mas não tenha dúvida sobre isso. Isso eu estou afirmando aqui diretamente, vocês podem me cobrar. Adiante. Será um governo muito mais à direita do que já era o governo de Evo Morales. Percebe? E só um desconhecimento profundo sobre o que acontece na Bolívia é que faz alguém ser otimista. Por último, Anderson, muito importante que você me pergunta, eu considero essa pergunta muito importante. Há uma ilusão aqui no Brasil de que uma vitória de Alberto Fernandes na Argentina e que a volta do MAS ao governo com Luiz Arce, isso cria um clima na América Latina. Isso é de uma ignorância profunda sobre como funciona a América Latina. Ignorância sobre o que é Andrés Manuel López Obrador no México, o que é Luiz Arce na Bolívia, o que são Alberto e Cristina Fernandes na Argentina. Ignorância sobre o que está acontecendo no Uruguai, ignorância sobre o Paraguai, ignorância sobre o Brasil. Ignorância sobre o que acontece em Cuba, na Guatemala, em Honduras, no Caribe, embora nós estejamos aqui. E eu não falo isso na condição de professor, ignorância porque isso me ofende profundamente. Porque as pessoas gostam mais dos arizinhos da Espanha, Portugal, de uma ideiazinha de Bernie Sanders nos Estados Unidos do que o coração da América Latina que pulsa o nosso sangue comum. Então, aqui são países que estamos na pátria grande, mas tem o pulsar nacional. Isso é muito importante. E a vitória na Bolívia não tem o menor impacto sobre o Brasil. Só na cabeça de uns acadêmicos, que são tão desocupados quanto mal informados. Nildo Oryx, muito obrigado por você estar aqui novamente conosco dialogando no Faixa Livre. Eu te desejo uma ótima semana de trabalho e um forte abraço. Anderson, meu caro, estimados ouvintes do Faixa Livre, é sempre um prazer imenso colaborar com o Faixa Livre. Vida longa para o Faixa Livre, estamos sempre juntos e um privilégio poder expressar minhas opiniões aqui nessa fronteira crítica do jornalismo brasileiro. Boa semana a você, boa semana a todos os nossos ouvintes e até breve. Conversamos aqui com um professor da Universidade Federal de Santa Catarina e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos naquela instituição, Nildo Oryx. Vamos agora a um rápido intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o professor de Direito Ambiental, analista do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e diretor da Associação dos Servidores de Carreira de Especialistas em Meio Ambiente do Rio de Janeiro, a ASIBAM-RJ, Rogério Rocco.
Rogério Rocco, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos amigos do Faixa Livre. É uma satisfação estar com vocês aqui mais uma vez para conversar sobre os graves problemas ambientais que atravessamos no Brasil na atualidade. Eu quero te agradecer, Rogério, por você novamente dialogar conosco aqui no programa. A situação do nosso meio ambiente, Rogério, segue muito grave. Apesar de os incêndios que atingem os nossos biomas terem diminuído por conta das chuvas que atingiram as regiões norte e central nos últimos dias. A grande questão é que agora há um outro componente para dificultar a situação, que é a falta de recursos. O IBAMA ordenou na última semana que 1.300 brigadistas voltassem às suas bases e deixassem o combate aos incêndios florestais por conta da ausência de dinheiro para pagamento das despesas do órgão. O vice-presidente, general Hamilton Mourão, interviu e o governo federal prometeu liberar 16 milhões de reais do orçamento para a continuidade dos trabalhos. Não bastassem as queimadas, Rogério, agora faltam recursos. Como é que você observa esse cenário? Pois é, Anderson, a questão dos recursos públicos, ela é sempre muito delicada. Nós nunca temos recursos de sobra. Então é necessário que se faça uma gestão bastante competente e estratégica para que o órgão ele consiga funcionar, apesar das tradicionais restrições orçamentárias. Mas a questão é que, apesar dessa realidade ser uma rotina nos órgãos públicos, que a cada dia vem seus recursos minguarem, na área ambiental nós temos a possibilidade de muitas alternativas que ajudam na gestão das unidades de conservação, que contribuem com planos e programas que visam atingir situações que sejam mais genéricas, como a questão das mudanças climáticas, como o combate ao desmatamento da Amazônia, que sempre contou com apoio de recursos externos. Então a questão é que nós vimos esse governo dispensar recursos do Fundo Amazônia, que vinham especialmente da Alemanha e que contribuíam com várias ações no bioma amazônico. Mas o pior, nós estamos vendo o antiministro do Meio Ambiente executar menos de 1% do orçamento do Ministério do Meio Ambiente. E o que isso significa? Significa que, mesmo os poucos recursos disponíveis para o Ministério do Meio Ambiente, mesmo esses poucos recursos não estão sendo utilizados. E isso é grave não só para o ano de sua execução, mas especialmente isso vai refletir no orçamento do órgão no ano que vem, porque para o ouvinte que não conhece como funciona a questão orçamentária, nós temos a cada ano que executar todos os recursos orçamentários previstos para aquele exercício fiscal na sua totalidade, porque a execução orçamentária ela é a referência para a disponibilidade de recursos no ano seguinte. Isso quer dizer que, se a gente não executa recurso disponível, o sistema, o Ministério do Planejamento e todo o sistema que ordena o orçamento, ele entende que aquele órgão não precisou do dinheiro que foi disponibilizado no ano anterior porque não executou o recurso. Ele ficou disponível e o órgão não executou.
E como falta dinheiro em todos os lados, esse sistema, quando detecta a não execução, ele direciona esse recurso para outro lugar. Ou seja, quanto menos você executa, menos você terá no ano seguinte. Então, se nós estamos vendo hoje, mesmo no meio da mais grave tragédia da história do Pantanal, que já perdeu mais de 20% de sua cobertura para os incêndios de 2020, e que também atingem a Amazônia e o Pantanal, e como você bem falou, deram uma suavizada por causa de alguma chuva que caiu na região, mas que isso não alivia, porque ele pode se reaparecer e se reintensificar se essas chuvas também não se intensificarem. E aí, diante dessa tragédia, o IBAMA recolhendo os analistas ambientais é uma situação que a gente pode vir a ver com muito mais antecedência no ano que vem. A gente pode sentir a ausência de orçamento nesses órgãos já nos primeiros meses de 2021, exatamente porque há uma ação, na verdade, corrigindo minha fala, há uma omissão programada, né? Há uma omissão planejada, há uma determinação de desmonte absoluto de todas as políticas ambientais, e nisso o antiministro tem sido muito competente. O que fica mais do que provado é que a situação desses brigadistas reflete a crise na gestão ambiental no nosso país, Rogério. Não há uma autoridade minimamente responsável no governo federal que dê conta de questões tão fundamentais para o nosso país. Olha, Anderson, a questão, de fato, a questão dos brigadistas hoje ela é um reflexo do desmonte, e que aí a gente fica assistindo o quê? O antiministro do meio ambiente dizendo que não tem recurso e o vice-presidente Mourão chegando para contradizê-lo logo depois. Essa semana também o antiministro publicou agressões ao seu colega de governo da articulação institucional. Então nós vemos que aparentemente, né, como tem sido noticiado na imprensa, a ala militar do governo não está engolindo muito bem a atuação do antiministro Ricardo Salles, que, por sua via, conta com o apoio da ala ideológica do governo, os filhos do presidente e parlamentares do PSL, que são da base do governo. Então, a gente vê que é uma mistura de uma ação coordenada para o desmonte, porque isso foi promessa de campanha, e nesse caso o presidente Bolsonaro está sendo competente. Ele prometeu que ia acabar com as políticas ambientais e está cumprindo efetivamente através do seu antiministro, porém há uma ala do governo que resolveu conduzir outros processos com aquela GLO, a Garantia da Lei e da Ordem da Amazônia, conduzida pelo vice-presidente Hamilton Mourão, e que passa a destinar recursos que, para poucos meses de operação da GLO, do Exército, que não tem competência para atuar em fiscalização ambiental, portanto é dinheiro jogado fora. Esse dinheiro jogado fora, ele, para alguns meses de GLO na Amazônia, ele seria suficiente para manter todas as ações de fiscalização na região durante todo o ano pelo IBAMA. Então, de um lado, um antiministro que não executa o orçamento, de outro lado, um vice-presidente que aplica o orçamento de forma incompetente, porque não produz resultados efetivos, e essa desarmonia, essa desarticulação interna do governo, essas disputas internas do governo refletindo no desaparecimento das políticas ambientais. E tem nos detalhes mais algumas questões que
que envolvem essa ação dos brigadistas. Os brigadistas, originariamente, eles sempre foram uma estratégia de combate a incêndio, de prevenção e de combate efetivo quando os incêndios se dão. Eles são necessários durante um período, especialmente que é o período de estiagem. Então, se estabeleceu uma modalidade de contratação temporária de brigadistas para que estejam à disposição da atuação no período de estiagem, porque no período de chuva a necessidade de brigadistas ela praticamente desaparece. Agora, o que aconteceu, por exemplo, no ICMBio, no Instituto Chico Mendes, é que o governo está cortando os contratos de terceirização, de limpeza, de vigilância, e está substituindo essas funções por brigadistas. Então, onde antes ficava um vigilante na entrada, no acesso de uma unidade de conservação, estão substituindo por brigadista. Onde antes ficava um funcionário da área de limpeza, estão substituindo por um brigadista. Exatamente porque a relação contratual ela é precária. Então, vai permitir que se remunere menos esses trabalhadores e se promova oficialmente um desvio de função, né? Porque hoje os brigadistas passam a atender também a vigilância das unidades de conservação e eventualmente até na limpeza de unidades de conservação, o que é um absurdo, mas está acontecendo. Afora o combate a esses incêndios, qual é o tipo de impacto que essa falta de recursos do IBAMA pode ter na conservação das florestas do nosso país, Rogério? Bom, o IBAMA ele tem suas principais competências são de licenciamento e fiscalização. Então, nós estamos vivendo cada vez mais um quadro que vem se agravando, que é a aposentadoria de um número muito grande de servidores, né? Então, os últimos 5 anos, houve um número muito grande de servidores do IBAMA, especialmente do IBAMA, mas também do ICMBio, que se aposentaram. É necessário que esses quadros sejam repostos através de concurso público, mas nós não vemos a convocação de concurso público já há vários anos. E é evidente que nesse governo não haverá concurso público para repor servidores do IBAMA e do ICMBio. Então isso vai afetar o funcionamento do órgão de uma forma geral. No licenciamento, ou seja, se havia uma crítica que os licenciamentos demoravam, isso se agrava, porque com menos gente para analisar, evidente, o tempo de demora para análise de um pedido de licença, ele aumenta também, mas essencialmente a outra competência do IBAMA, que é na fiscalização ambiental, na qual ele atua com uma expertise sem igual, né? Não há no Brasil uma força de fiscalização com a competência, com os quadros que o IBAMA tem, e que essa ação está sendo prejudicada não só pela falta de recursos, como nós vimos agora no caso dos brigadistas, né, que foram retirados de campo no meio dos grandes incêndios, mas a falta de recursos do IBAMA inviabiliza as ações de fiscalização. Então nós teremos mais ilícitos acontecendo no país sem qualquer atividade de controle e de fiscalização.
Então vai aumentar o impacto das ações ilegais sobre as florestas, especialmente os grandes biomas, que já vêm sofrendo uma pressão muito grande, mas que estavam, de certa forma, equalizados, equilibrados com a ação do IBAMA no combate, né, ao desmatamento, à expansão de atividades de mineração, de pecuária. Isso tudo estará acontecendo com maior liberdade e, portanto, as florestas brasileiras estarão perdendo muitos hectares em razão da omissão planejada do governo federal. Todo esse cenário de descaso tem se refletido nos números, Rogério. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, nos primeiros 20 dias de outubro foram registrados 2.667 focos de incêndio no Pantanal. Isso representa 408% a mais do que no mesmo período do ano passado. Já na Amazônia, o aumento foi de 211% em relação ao mesmo intervalo de 2019. E o Jair Bolsonaro teve o despeito de dizer que não há sequer 1 hectare de selva devastado na Amazônia. Rogério, como nós temos visto uma inação absoluta do governo federal para conter esse absurdo, é possível se contar com a iniciativa de organizações da sociedade civil para atuar na contenção dessas queimadas nos nossos biomas? Como é que as entidades podem agir nesse sentido? Anderson, infelizmente, em tempos de pós-verdade, em tempos nos quais as fake news dominam a ação dos interlocutores do governo federal, é assustador constatar, a partir de institutos sérios como o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que apontam o aumento dos focos de incêndio, né? No Pantanal, isso é muito evidente. Nunca nós tivemos algum tipo de evento dessa natureza no Pantanal que consumisse em 2, 3 meses 20% do bioma. Isso é assustador, isso é extremamente alarmante. E tem acontecido, não nas mesmas dimensões, você aponta bem esses dados, né? Quando diz que no Pantanal os focos de incêndio cresceram 408% do ano passado, e na Amazônia 211%, ou seja, na Amazônia aponta um crescimento que é metade do que foi constatado no Pantanal. Porém, não se pode suavizar esse processo da Amazônia, porque lá ele é intermitente, ele é o tempo todo. A pressão sobre a floresta amazônica ela é gigante e se dá todo ano. A gente tem visto, depois que abandonaram o programa de controle e de combate ao desmatamento da Amazônia, que era um programa que na sua origem, em 2003, envolvia 14 ministérios, e esse governo finalizou o programa assim que se iniciou. Nós temos visto uma crescente nos focos de incêndio, nos desmatamentos, e é patético que o presidente da República, ao passo que ele afirma, né, que não há sequer 1 hectare de selva devastada, ele diga que vai levar chefes de Estado e representantes de governo para passear de avião sobre a Amazônia, para mostrar para eles que não há 1 hectare de área desmatada, como se um passeio de avião fosse revelar algo diferente do que o monitoramento através de satélites já faz há tempos, né? O Brasil utiliza tecnologias bastante avançadas no monitoramento remoto da situação da Amazônia. Qualquer um de nós tem acesso, por exemplo, ao Google Earth para verificar
uma localidade através do nosso computador. E é evidente que se isso está disponível para o cidadão de uma forma geral, os órgãos de pesquisa, os órgãos científicos, eles operam com tecnologias muito mais avançadas e não precisam do presidente da República levando chefe de Estado para passear para poder demonstrar o que de fato vem acontecendo, que é um aumento muito grande do desmatamento e das queimadas nos biomas. Eu acabei nem falando do cerrado, que é outro bioma fundamental, que é a caixa d'água do Brasil, que tem muita água, mas que está sendo afetado também pelo avanço da soja, da pecuária, do boi, e que tem tido também nos focos de incêndio uma grave degradação de todo o bioma. A atuação de organizações não governamentais, da sociedade civil, ela é fundamental, porque muitas dessas organizações desenvolvem trabalhos sérios, mobilizam recursos estrangeiros, organizam grupos de voluntários e ações que são de natureza complementar. As organizações da sociedade civil não podem e não tem como substituir a ação do Estado brasileiro. Então elas entram complementando, elas entram contribuindo, e elas são fatores fundamentais nas políticas ambientais, porque quando a gente fala de meio ambiente, nos termos do nosso sistema constitucional, estamos falando de um bem jurídico que é de toda a coletividade. Então todos são legítimos para reivindicar a proteção ambiental e são também legítimos para participar dos processos que envolvem a formação de políticas públicas, as ações de controle, de mobilização, de sensibilização, de formação da cidadania, né, de valorização do ambiente, do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então elas agem em vários sentidos, né? Sensibilizando a sociedade, né? Desde os processos de mera sensibilização para que se valorize o meio ambiente e a importância dele para a vida de todos nós, né? Sem os serviços ambientais que a natureza presta, nós não temos como sobreviver no planeta. E o que está se apontando é exatamente o grande risco da humanidade ser extinta por sua própria ação, por sua própria irresponsabilidade, porque o planeta não depende da gente, ele vai sobreviver sem a gente e certamente em condições muito melhores, ele se adapta com muito mais facilidade. Então o grande risco, o maior risco com a destruição ambiental é exatamente para as nossas próprias vidas, para o futuro da sociedade, né, da humanidade. É o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, é um mundo de catástrofes, de calamidades, de mortes em grandes tragédias. É isso que a gente está deixando para os nossos filhos e netos. Para piorar, Rogério, o governo vem com a ideia de querer acabar com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, promovendo a sua fusão com o IBAMA. Você, como analista do ICMBio, como enxerga essa tentativa do governo federal em acabar com o órgão? De que forma essa medida, se efetivada, pode afetar a conservação do nosso meio ambiente, Rogério? Pois é, isso tudo, Anderson, a gente não pode se surpreender, né? Porque isso tudo foi prometido pelo então candidato Jair Bolsonaro. Ele falou que ia acabar com o que ele chama de indústria das multas, né? Então, isso aí ele já acabou. É só a gente conferir quantas multas foram aplicadas pelo IBAMA no último ano, quantas multas já aplicadas foram efetivamente pagas ou entraram naquelas negociações
das comissões de conciliação criadas por esse governo para conciliar os autos de infração aplicados. Segundo uma reportagem da Globo News, lá com o André Trigueiro, de cerca de 17 mil multas, apenas 4 foram às câmaras de compensação. Ou seja, o que a gente vê é que as multas já aplicadas estão entrando em prazos que correm o risco de prescrição, e novas multas simplesmente não são aplicadas. Então, isso é um fim do IBAMA, né? Se a sua principal ferramenta não é utilizada, do ICMBio também, que tem o Instituto Chico Mendes, tem poder de polícia administrativa. É um órgão recente, ele foi criado em 2007 e assumiu uma competência que até então era do IBAMA. A gestão das unidades de conservação federais, a gestão dos programas de conservação, dos centros de pesquisa. Então, hoje o ICMBio administra 334 unidades de conservação em todo o território nacional, que protegem algo em torno de 9% do território brasileiro. É uma responsabilidade muito grande e, sem dúvida alguma, a criação do ICMBio trouxe muito mais eficácia à gestão dessas áreas protegidas, né? A capacitação dos seus servidores para a conservação, né? O ICMBio criou uma academia, que é a chamada Acadebio, Academia da Biodiversidade, no interior de São Paulo, onde havia constantemente cursos de formação, de atualização para servidores do país inteiro que ficavam lá hospedados, se atualizando, aprendendo mais e voltando para suas bases com muito mais capacidade de atuação. O ICMBio ele intensificou de tal forma a gestão dessas áreas que hoje nós tivemos aumentos de orçamento público em razão da melhoria dos sistemas de visitação, dos sistemas de concessão e também de fiscalização e controle. Portanto, é inegável que nos últimos anos a conservação no Brasil em nível federal, ela avançou muitos anos à frente na competência e na proteção dessas áreas, de forma integrada com a sociedade, implementando os planos de manejo, implementando os conselhos de participação dessas unidades de conservação, formando os mosaicos de unidades de conservação que passaram a integrar grandes áreas do território com as unidades de conservação estaduais, municipais e também as particulares. Criaram, portanto, a partir de uma lei de 2000, que é a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, várias ferramentas que aperfeiçoaram bastante o sistema de gestão. Então, apresentar a essa altura uma proposta de extinguir o ICMBio, e aí fala de fusão com o IBAMA, mas na verdade o plano não é uma fusão com o IBAMA, o grande plano seria extinguir os dois órgãos e criar uma outra instituição, exatamente para esvaziar, até na própria história da conservação ambiental brasileira, esses nomes que estão consagrados. É evidente o IBAMA como principal nome da política ambiental brasileira. O IBAMA é muito respeitado, o IBAMA é muito conhecido pela sociedade. Então você destruir essa marca é de uma gravidade sem precedentes. Então extingue o IBAMA e o ICMBio, cria uma organização nova, sem força, sem história, sem memória
e com isso você consagra o resultado final da grande proposta do então candidato e do hoje presidente da República de acabar com a política ambiental brasileira. Nesta terça-feira, ou seja, amanhã, a terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região vai julgar a ação do Ministério Público Federal que pede o afastamento cautelar do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, do cargo por promover a, abre aspas, desestruturação dolosa das estruturas de proteção ao meio ambiente, fecha aspas, afirmando que a sua atuação à frente da pasta promove o aumento exponencial e alarmante do desmatamento na Amazônia, como consequência direta do desmonte deliberado de políticas públicas voltadas à proteção ambiental. O que você espera desse julgamento, Rogério, com todas essas evidências que estão postas? Olha, Anderson, sinceramente, eu não vejo que isso deva ficar concentrado apenas no titular da pasta do Ministério do Meio Ambiente. O antiministro do Meio Ambiente, ele não chegou lá, ele não foi eleito, ele não chegou lá sozinho, ele foi colocado lá pelo presidente Bolsonaro. Quando ele foi nomeado, ele já era um condenado. Ele é condenado por fraude num zoneamento de uma área de proteção ambiental, lá do estado de São Paulo, quando ele foi secretário do Meio Ambiente lá do estado. Então, lá no âmbito do estado, ele já cumpria esse papel nefasto de fraudar processos, de desmontar políticas, e foi condenado por uma ação que foi uma violação grave da sua função, né? Então ele é condenado por improbidade administrativa. Ele é um administrador improbo, ele presta um péssimo serviço à administração pública, ele viola as funções que executa. Então, ao meu ver, pedir o afastamento dele é uma medida que pode até favorecê-lo. Assim, favorecê-lo, evidente, né? Uma questão, vai favorecê-lo, retirá-lo de lá? Sim, porque de alguma forma ele vai parar de cometer as violações que ele tem cometido. Eu acho que o Poder Judiciário está bastante condescendente com o que vem sendo feito, porque nitidamente ele atua contra o que ele deveria fazer. Ele está numa função que ele atenta contra o que seriam os objetivos da sua função. Só que ele não está lá por conta própria, ele está lá escolhido por um presidente da República. Então, um mero afastamento dele, a meu ver, não é uma medida que me chame a atenção. Eu acho que ele tem que ser responsabilizado criminalmente pela sua conduta e junto do governo. Isso é uma ação de governo, isso é um plano de governo. E aí, então, eu fico pensando, vai tirar o antiministro e o que vai mudar? É só a gente ver o que aconteceu no Ministério da Saúde, né, o que mudou, no Ministério da Educação, o que mudou. A saída meramente do ministro não modifica o fato de que esse governo age para desmontar as políticas ambientais. Várias áreas do Ministério do Meio Ambiente foram transferidas para outros ministérios, como o Ministério da Agricultura. Ações da área ambiental foram, como a gente já comentou, transferidas para o Exército Brasileiro, as ações de comando e controle, sem que o Exército tenha competência para atuar. Então o que a gente tem o que a gente tem visto, na verdade, é uma grande encenação que desperdiça recurso público sem nenhuma eficácia. E aí vai afastar o ministro, isso tudo desaparece como num passe de mágica? Não. Essas questões todas, essas áreas do Ministério que foram transferidas, do Ministério do Meio Ambiente, vão continuar em outras áreas. O desperdício de recurso público
pela garantia da lei e da ordem, coordenado pelo general Mourão, vai continuar. Então, isso aí é uma medida que, a meu ver, não traz resultado efetivo diante do cenário que a gente está assistindo. Só uma troca de peças que pode suavizar a atuação do governo. Tirou o antiministro, agora as coisas vão melhorar. Eu não creio nisso. Para encerrar, Rogério, nós não chegamos a conversar sobre mais aquele absurdo que foi a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que derrubou resoluções que restringiam o desmatamento em áreas de manguezais e restingas, medida tomada depois daquela reorganização administrativa que diminuiu a participação da sociedade civil no Conselho. É mais uma medida que favorece a expansão do capital em áreas até então protegidas, especialmente os setores imobiliários e do agronegócio. Pois é, Anderson, é uma coisa atrás da outra, né? A gente não consegue nem encerrar a análise de um tema e já tem alguma novidade grave na atuação do governo nessa área. Então, o CONAMA foi gravemente alterado pelo atual governo, que retirou representações da sociedade, também de governos, desqualificou os processos políticos de escolhas de representantes. Isso também foi judicializado e foi o que eu comentei agora há pouco, né? A justiça tem sido lenta e condescendente com esses atos de desmonte do atual governo. E aí dá nisso, né? Eles desmontam o CONAMA, que era a principal arena política ambiental brasileira, reunia todos os interessados na matéria, né? Desde governo federal, governos estaduais e municipais, passando por empresários e trabalhadores da indústria, do comércio, da agricultura, por ambientalistas, por entidades de notório saber. Enfim, era uma grande arena voltada para a discussão e para os grandes acordos nacionais. E foi transformado numa comissão sem peso, sem nenhuma importância, e toda manipulável pelo governo. Então, também não me surpreende que ele venha passando a boiada, como ele avisou naquela reunião ministerial, e que também a Justiça não viu nada demais, nenhuma gravidade nele apontar naquela fatídica reunião de 22 de abril, infelizmente o Dia da Terra, que foi celebrado por esse governo, exatamente afirmando que ia se aproveitar das 100 mil mortes de brasileiros para passar a boiada, já que a imprensa não prestaria atenção. E fez, e está fazendo, né, no caso das resoluções CONAMA 302, 303, que tratam das áreas de preservação permanente. O governo articulou e conseguiu revogar, sem discussão, sem aprofundamento, essas duas resoluções e outras ainda tratando da queima de material tóxico em fornos de cimenteiras. Enfim, é um festival de violações, de absurdos que repercutirá, já está repercutindo, mas repercutirá em breve, né? Já no Nordeste, os carcinicultores, né, os criadores de camarão, já estão avançando para as áreas de manguezais, aproveitando essa deixa do governo que diminui a proteção desses ecossistemas para poder avançar, enquanto não se toma alguma decisão, enquanto a justiça adormece sobre berço esplêndido e a degradação ela avança de forma trágica, lamentável. Rogério Rocco, muitíssimo obrigado por novamente você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar uma ótima semana e um fortíssimo abraço. Obrigado, Anderson.
a você, ao trabalho incansável de vocês aí à frente do Faixa Livre, sempre trazendo temas relevantes. Obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. Um grande abraço. Conversamos aqui com o professor de Direito Ambiental, analista do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e diretor da Associação dos Servidores de Carreira de Especialistas em Meio Ambiente do Rio de Janeiro, a ASIBAM-RJ, Rogério Rocco. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a professora de História, presidente da Associação Indígena Aldeia Maracanã, coordenadora do Instituto dos Saberes dos Povos Originários Aldeia Jacutinga e conselheira do Conselho Estadual dos Direitos Indígenas do Rio de Janeiro, o CEDINDE, Marise Guarani. Marise Guarani, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. Um prazer estar de novo com vocês no programa Faixa Livre. Marise, muito obrigado por você dialogar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Marise, nós já conversamos com você aqui no programa recentemente a respeito da situação dos povos indígenas. E na próxima quarta-feira haverá o início de um julgamento importantíssimo no Supremo Tribunal Federal que definirá os rumos das demarcações das terras indígenas aqui no país. Está em jogo justamente o direito mais fundamental dos povos originários, que é o direito à terra. Explicando rapidamente aqui para os nossos ouvintes, tramita lá na Suprema Corte um pedido de reintegração de posse movido pela Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina contra a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e indígenas do povo Xocleng, envolvendo a terra indígena Ibirama-Laclanô, área reivindicada e já identificada como parte de seu território tradicional, também habitado por populações Guarani e Caingangue. Existem duas teses em disputa. Uma é a chamada teoria do indigenato, que reconhece o direito territorial dos povos indígenas como originário, segundo os termos da Constituição. A outra é uma proposta que restringe o direito desses povos às suas terras ao reinterpretar o texto constitucional com base na tese do chamado marco temporal, que é definida pelos ruralistas, em que os indígenas só teriam direito à demarcação das terras que estivessem sob sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição, ou que, nessa data, estivessem sob disputa física ou judicial comprovada. Esse caso tem repercussão geral, ou seja, servirá para fixar uma tese a respeito de todos os outros que vierem a ser julgados. O que você espera desse julgamento lá no Supremo, Marise? Então, Anderson, vamos por partes, né? A primeira coisa é dizer que no dia 20 de outubro, né, o STF suspendeu o julgamento que iria acontecer no próximo dia 28, né? E ainda está sem data definida esse julgamento. A gente sabe que essa é uma manobra, né, de julgar uma área e fazer com que sejam confrontadas essas duas teses. E isso é pressão do agronegócio, tenha certeza disso. Né? E aí, vamos lá. O que é essa garantia, né, do indigenato? A garantia do indigenato não é algo que começou na Constituição Federal, não. Outras leis anteriores à Constituição Federal já garantiam que essas terras, né, elas fossem de direito da população indígena, porque, afinal de contas, quando todos os outros grupos chegaram aqui, os indígenas já estavam aqui. Então, eles têm direito a essa terra. O Brasil, inclusive, todo ele é terra indígena. Então, esses que estavam na terra tinham direito de estar na terra. Acontece que, o que é o marco temporal? O marco temporal é tentar institucionalizar todo o esbulho das terras, como que na verdade, isso é um crime, mas que eles agora tentam colocar como algo que é pertinente à política de desenvolvimento, entre aspas, né, do país, né? Que na ditadura militar simplesmente
muitos indígenas perderam suas terras e foram obrigados a sair dela e essas terras dadas para a monocultura, para a criação de gado, para o agronegócio e as mineradoras. Como é que a gente quer que, num processo de abertura, que só estava começando, e na promulgação da Constituição Federal, essas pessoas estivessem nas suas terras originárias, que estão até hoje sob júdice em muitos lugares do Brasil. Então, na verdade, sem institucionalizar o roubo das terras como algo pertinente ao desenvolvimento do país. Né? Então, marco temporal nunca, gente, jamais a gente vai aceitar isso. Então, o que eu quero, o que eu espero, né, é que esse julgamento que vai acontecer, ele fale apenas pela demarcação das terras indígenas Ibirama-Laclanhô, e que seja mantida a medida cautelar do ministro Edson Fachin, né, de suspensão do parecer 001 de 2017, que tenta institucionalizar o marco temporal como procedimento administrativo de demarcação de todas as terras indígenas. Isso é uma vergonha, isso é um crime, e nós não vamos aceitar. Explica aqui para os nossos ouvintes, Marise, por favor, que tipo de interesses os indígenas enfrentam nessa disputa pela manutenção da demarcação das terras e de que forma esses interesses podem influenciar essa votação lá no Supremo Tribunal Federal. O nosso interesse de manutenção da demarcação das terras, primeiro, é garantir o território ancestral. Toda a cultura indígena, ela é construída em cima do seu território. E sem o território, você perde língua, você perde seu artesanato, porque ele é produzido a partir do que você tem ali, você perde a sua alimentação tradicional, você perde o seu modo de ser indígena, né? E vai para a cidade. E nisso você acaba se transformando em mais um grupo de excluídos dentro dessa sociedade. Então, manter as terras para nós indígenas é isso. Primeiro, que a nossa mãe, ela não se vende, a nossa mãe, ela não pode ser destruída. Então, essa é uma questão. E dizer para vocês também que quando a gente luta por um território preservado, a gente também está produzindo uma qualidade de vida para todas as pessoas não indígenas. Porque a floresta, ela é uma usina de chuva. Se você corta as árvores, você tem um aumento do aquecimento global e você tem menos produção de chuva. Ao produzir menos chuva, você reduz o volume de água nos rios, no leito dos rios. E o assoreamento desse rio também. Então, vai faltar água, gente. Tem que lembrar também de todos os micro-organismos que vivem naturalmente dentro das florestas e que, quando você corta essas florestas, esses micro-organismos, eles vêm para a cidade. Ou vocês pensam que o Covid não é uma reação do planeta a toda essa forma predatória que o ser humano, que só pensa em dinheiro, está produzindo no planeta. Então, se você não demarca as terras, se você não garante isso, essa questão não vai impactar negativamente apenas a população indígena, impacta negativamente toda a população do mundo. Então, isso é algo para as pessoas pensarem. Qual é o tipo de planeta que vocês querem para os filhos de vocês? Que futuro você vislumbra com toda essa destruição do meio ambiente? E começar a perceber que os povos indígenas garantem também uma qualidade de vida para toda a humanidade. E como anda a mobilização dos povos indígenas e dos grupos que defendem os direitos de vocês para esse julgamento lá no Supremo, Marise?
Quem é que vai defender essa tese de vocês na Suprema Corte? Bom, todas as instituições indígenas hoje do Brasil estão mobilizadas contra o marco temporal. Todos os povos indígenas estão mobilizados contra o marco temporal já há bastante tempo, desde que ele foi construído como um parecer em 2017. Nós continuamos mobilizados. Agora, eu acho que não temos que ser só nós, né? Eu acho que toda a população, sabendo a situação gravíssima que é esse julgamento e que o agronegócio não garante uma qualidade de vida para o nosso país e para o mundo, porque o campo está mecanizado, não existe emprego lá, quase nenhum. Eles destroem tudo, né? Inclusive a mata, e cada vez falta mais água, cada vez o planeta está aquecendo mais, e isso sem contar todo o veneno que é jogado nessas produções, né? E que só garante cada vez mais doenças para a gente. Então, essa, para mim, é a primeira coisa que a gente precisa parar para pensar. Agora, com relação a quem vai nos defender nesse julgamento, bom, o nosso advogado Luiz Eloy, com certeza, estará nos defendendo toda a população indígena. Agora, para além dele, eu espero que os ministros que foram contrários ao marco temporal mantenham essa questão e deem ganho de causa para a população indígena. Afinal de contas, quem estava aqui primeiro nesse país? Por que querem tirar o direito à terra daqueles que são os verdadeiros donos da terra? Agora, é muito simbólico que esse tipo de julgamento ocorra justamente durante a gestão entreguista e que defende os grandes latifundiários e exploradores das nossas florestas, que é a do Jair Bolsonaro, você não acha? Olha, Anderson, não nos causa nenhuma admiração que esse tipo de ataque aconteça num governo como esse que está no poder hoje em Brasília, né? Primeiro porque ele, na sua campanha, já dizia que isso ia acontecer. Segundo, por esse ministro do Meio Ambiente, né, que disse, né, vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada. E olha o que está acontecendo no Pantanal, olha o que está acontecendo na Amazônia, e olha, por exemplo, o que o presidente falou alguns dias atrás, que vai sobrevoar a Amazônia e vai mostrar que não tem nada queimando. Então, já não nos causa nenhuma modificação daquilo que a gente já esperava desse governo. Agora, o que eu espero mesmo é que a população se conscientize de que tudo o que está acontecendo é destruição da nossa própria sociedade. Então, eu espero que as pessoas comecem a pressionar não só os políticos, mas também o STF. Acho que se a sociedade brasileira como um todo lançar mão dessa luta como sua luta também, eles vão parar para pensar que nós não estamos sozinhos. Agora, você pode estar certo de uma coisa, nós vamos continuar resistindo. Afinal de contas, nunca foi fácil para a gente. E a gente resiste há 500 anos. Vamos continuar resistindo o tempo que for possível para que as pessoas se conscientizem de que essa luta é uma luta para todos, não é só para a população indígena. Mudando um pouco de assunto, Marice, como anda o quadro de infecções pela Covid-19 entre os povos indígenas aqui no Rio de Janeiro? Nós conversamos a respeito disso aqui na sua última participação, só que de lá para cá houve uma queda dos casos de Covid-19. As ocorrências também diminuíram nas tribos? Anderson, com relação ao Covid, hoje nós temos um total de 37.777 casos confirmados de indígenas por infecção
pelo Covid, 862 mortos e 158 povos infectados. Eu quero dizer para você que lá no Vale do Javari, onde a Associação Canamia, há 5 meses, vem denunciando a volta das balsas de garimpeiros, hoje foi infectada. E tem que lembrar que essa aldeia, a aldeia do Jarinal, no Vale do Javari, é a parte mais próxima de um dos povos indígenas isolados. Você imagina o que isso quer dizer, né? Se esses povos isolados pegarem a doença, vão morrer todos. E isso sem contar que, por conta do descumprimento do governo federal, há uma ação impetrada pela própria PIB, onde o nosso advogado, Luiz Eloy, ganhou historicamente. A ação está sendo descumprida até hoje pelo governo federal em vários locais onde não deveriam ter pessoas entrando nessas regiões, né? E o que você vê isso, na verdade, isso é uma necropolítica, é uma política mesmo que é para matar e para destruir. Então, eu quero que isso fique bem registrado e que as pessoas comecem a entender que são seres humanos e vidas indígenas importam, não é mesmo? Com relação à questão da redução de casos por Covid, nas aldeias que tiveram contágio, a gente vem diminuindo. E a gente também tem que lembrar que muitos desses indígenas passaram pelo Covid e não morreram graças à medicina tradicional, né, em muitos lugares. Mas tem locais que está chegando agora, como essa do Vale do Javari. Então, tem lugares que ainda, porque a gente está falando de 305 povos, né? E nós temos 158 povos infectados. Então, infelizmente, em determinados locais que ainda não tinha chegado, começou a chegar. Quanto ao Rio de Janeiro, as ocorrências diminuíram, né? Nem todas as aldeias do Rio de Janeiro, graças a Nhanderu, tiveram caso de infecção. Maricá continua 0 casos, né? Tanto Itaipuaçu quanto em São José de Embaçaía. A aldeia de Iriri Pataxó também 0 casos. A aldeia de Araponga também 0 casos. Rio Pequeno também. Então, a gente continua se mantendo. E lembrando novamente, o conhecimento tradicional tem sido de grande valia para que as pessoas se cuidem. Marise Guarani, muito obrigado por você estar aqui conosco novamente no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia e um forte abraço. Anderson, muito obrigada por mais essa oportunidade de estar aqui conversando com você e com todas as pessoas que ouvem o seu programa. Eu acho que é muito importante a gente poder ter um canal onde a gente possa falar sobre as questões indígenas, porque como a gente tem uma série de direitos que deveriam ser garantidos na Constituição Federal, acaba gerando, né, um pensamento que não é condizente com a realidade de que nós estamos com tudo sendo garantido. Pelo contrário, a gente luta todo o tempo para que os direitos sejam garantidos, né? E eu agradeço a você e eu desejo um ótimo dia para você e para todas as pessoas que nos ouvem. Aveté, obrigada. Conversamos aqui com a professora de História, presidente da Associação Indígena Aldeia Maracanã, coordenadora do Instituto dos Saberes dos Povos Originários, Aldeia Jacutinga, e conselheira do Conselho Estadual dos Direitos Indígenas do Rio de Janeiro, o CEDINDE, Marise Guarani.
E vamos agora encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!